de 2022, a realidade virtual Massive Multiplayer RPG Online, ou como a sigla VRM MMORPG é lançada, SAO é uma web novel que começou a ser publicada no ano de 2001. Sim, 2001. Como toda webcomic, mas o que seria uma webcomic? Webcomics são histórias em quadrinhos cuja publicação é vinculada exclusivamente pela internet, cujo, por falta de incentivo financeiro, cujo, por divulgação das obras de autores até então desconhecidos. As webcomics muitas vezes são berços de muitas histórias que hoje fazem sucesso no Japão. Mas seu caminho até o sucesso pode demorar anos, e bota muitos anos nisso. Somente em 2009, Sao conseguiu entrar em uma editora de mangás chamada Dengeki Buku, após passar por um longo processo de concurso eliminatório de edição e publicação de obras. Mas como assim? Bem, é muito simples. As histórias japonesas, cujo em formato digital, papel ou até mesmo audiovisual surgem há montes no Japão. Claro, é a cultura local. O que as editoras fazem é simplesmente selecionar algumas histórias de autores até então desconhecidos e, após selecionar a melhor história e, claro, o autor vinculado a ela, essa história passa por um concurso de eliminatório e, através desse concurso, vai ser publicada ou não ser eliminada. A ideia de Sao estava muito além do seu tempo. Demorou 3 anos para ser incluída e se tornar febre no Japão. Ou seja, somente em 2012 a série ou arco Sao se tornou anime. É muito fácil explicar porque demorou 11 anos. A realidade nua e crua é que o arco Sao estava muito além do seu tempo. Era complicado demais trazer uma história de realidade virtual num mundo onde a internet ainda era discada ou até mesmo o conceito de celular ainda estava nascendo. O anime do primeiro arco apresenta vários personagens, mas até então o foco principal é em Kirito e Asuna. É a menor saga e consiste apenas em 2 livros e uns episódios complementares aqui e ali. O que acontece durante esse salto temporal de 2 anos ocorre no primeiro arco e no segundo arco, que eu irei falar agora. Segunda saga ou segundo arco, Eilo. O segundo arco ou segunda saga, como vocês bem entenderem, é da primeira temporada do episódio 14 ao 25 e no mangá 3 ao 4. Kirito conseguiu sair de Sword Art Online, mas Asuna e alguns outros jogadores estão presos. Kirito descobre uma figura parecida com a da Asuna em um outro mundo de realidade virtual, ou seja, num outro jogo chamado After Online, ou como muitos preferem, o mundo das fadinhas, tá? Ele entra no jogo para confirmar se realmente Asuna ou não está presa naquele jogo. E a realidade é que ela sim está presa. Ele confirmou presenciando. Ao mesmo tempo, ele tem que lidar com sua irmã, prima, a qual costumava não se relacionar bem antes, mas a partir desse arco, ele começa a se relacionar com ela. Fairy Dance ou Eilo se passa num mundo diferente do primeiro arco, mas com algumas referências, onde se pode usar magia e voar. Como eu disse, o mundo das fadinhas. Existem várias raças diferentes para serem escolhidas, não só a humana, como acontece no primeiro jogo. A trama é bem simples e é resumida em resgatar Asuna. E assim sucessivamente entramos na terceira saga ou terceiro arco, que é o GGO, que começa a partir da segunda temporada do episódio 1 ao 14
e no mangá do volume 5 ao 6. Alguns boatos de morte de players de um MMORPG de GGO, resultando em mortes no mundo real, começavam a circular. Sem provas concretas, Kirito é enviado por um velho conhecido do governo para tentar descobrir coisas sobre o caso. Ao mesmo tempo, uma garota chamada Sinon tenta usar esse jogo para curar o trauma do passado. Playtime Bullet, ou GGO, tem um foco diferente das outras sagas. Não sei se vocês me entenderam. Enfim, enquanto outras sagas soavam como aventuras, desenvolvimento de personagens e etc., um mundo mais de magia, de RPG, aqui não. Ele traz um arco mais de FPS. Apesar do contexto de mortes no mundo virtual resultando em mortes no mundo real, o foco principal dessa saga é o desenvolvimento da personagem Sinon, ou seja, Kirito fica em segundo plano nesse arco. Mas, entretanto, Kirito ganha um pequeno desenvolvimento, mais pequeno, quase nulo, baseado em lembranças do arco principal, ou seja, do primeiro arco, que não foram muito bem abordadas no primeiro livro. E assim, sucessivamente, entramos na terceira saga e meia, chamada Calibur. Calibur não é exatamente uma saga, e sim uma tampadora de buracos que foram deixados na terceira temporada, e é um pequeno teaser da próxima saga. E assim, sucessivamente, novamente, entramos na terceira saga e meia, parte 2, chamada Halo 2. Ocorre na segunda temporada, parte 2, episódio 18 ao 25, e no mangá, volume 7. Com apenas um livro, ou seja, o sétimo, Mother's Rosario troca o foco da primeira temporada de Kirito para Asuna, ou seja, Kirito fica em segundo plano e Asuna vem para primeiro plano. A saga inteira é contada a partir do ponto de vista dela. O foco são problemas dela com a mãe, enfim, que exige que ela troque de escola e largue o seu namorado por alguém com melhor posição social para poder voltar puramente aos estudos e futuramente entrar numa faculdade com nome. É no caso de uma misteriosa garota no mundo de Halo que não consegue derrotar até mesmo Kirito numa batalha 1x1. Após lutar contra ela, a garota pede para Asuna que se junte à guilda e ajude a derrotar o boss do andar em que estão parados antes de uma outra guilda faça da terceira saga em meia parte 2, sem dar spoiler, porque eu não dei spoiler dessa terceira saga em meia parte 2, porque é basicamente a melhor saga, o melhor arco de Sword Art Online, na minha opinião. O filme de Sal, como o próprio nome já diz, se passa entre o mundo do primeiro arco, ou seja, da primeira temporada do mangá, e o início do terceiro arco, ou seja, da terceira temporada GGO. T-Movie é um filme que certamente irá agradar muitos fãs da franquia, com uma nova história que se sente como um presente dado para os fãs de longa data por causa das suas conexões, uma vez de contar os protagonistas das primeiras aventuras de Kirito e Asuna. A sua abertura oferece um resumo com citos de eventos anteriores. Com alguém que viu 2 temporadas do anime, achei isso uma boa atualização. Imaginou os jogadores de um mundo de jogos de VR no ano de 2022. Continua a história no ano de 2026, no momento em que a popularidade do VR está em declínio e um dispositivo chamado AR, com toda sua raiva. Esse dispositivo portátil, diferente do Google Glass ou do VR, transforma no mundo em torno do usuário várias aplicações diferentes, incluindo fitness, produtividade e, é claro, os jogos, que é o foco principal do filme.
para aqueles que pensam que a história de Saul acabou na terceira temporada, ou seja, no arco 3, desculpe, mas vocês estão muito enganados, pois apresento para vocês, nesse exato momento, o arco 4, ou seja, a temporada 4. Saul, Underworld. Mas infelizmente, esse anime ainda não tem data para ser divulgado, e muito menos uma data para ser lançado. Para aqueles que não gostam muito bem do anime, esse arco está no volume 9 ao 18 do mangá. Mas em algum momento desse vídeo eu disse que Saul acabou no arco 4 ou temporada 4? Não, né? Não. Então respira. Respirou. Arco 5 ou temporada 5. Saul Reboot. Bem, esse título dessa nova temporada ainda está em processo de mudança, ou seja, o título pode ser mudado. Ainda não tem roteiro e para aquelas pessoas que acompanham somente o mangá, o arco 5 começa a partir do volume 21 do mangá. Uma das coisas interessantes de contar para vocês é que um dos discípulos do autor de Saul era fã de carteirinha da temporada 2, ou seja, da saga J.J.O. E em seus tempos livres criou uma saga paralela chamada de Saul J.J.O. Alternative, que se aprofunda no universo de J.J.O. contado através de uma visão de outros protagonistas. Mas apesar de trazer algumas citações e até mesmo mostrar personagens principais da saga do J.J.O. original de uma maneira indireta. Para quem se perdeu na cronologia, estou disponibilizando no vídeo essa linha temporal de cada arco sucessivamente. Bem, eu espero que tenham gostado desse vídeo. Até a próxima. Bye bye.